Olá, pessoas! Como vocês estão? Eu esqueci meu vinho, só um pouquinho. Sorry. Eu fui lá pegar vinho. Você sabe aquele vinho barato? Aqui em Curitiba eles têm um vinho chamado Campo Largo. Não é esse ainda, tá? Tipo R$ 9,90. Mas esse aqui é um... Eu não sei nem o nome do vinho, pra vocês terem noção, mas é tipo isso, R$ 9,90. E é um vinho tinto suave. Pra mim, tem a prática de meditação. Ele me dá uma clareza mental, uma limpeza mental, assim, maravilhosa. Me permite refletir muito, sabe? Mas enfim. Deixa eu dar um gole maior aqui. E já que eu já dei a dica aí sobre meditação, eu vim dar uma dica muito legal pra vocês hoje sobre meditação. Não exatamente sobre meditação, mas uma dica que no decorrer da minha jornada aí meditativa eu incluí na minha vida, e eu diria que é uma lição de vida, né? Um método de vida, de repente, uma forma diferente de ver uma mesma situação e que evita muito sofrimento, que é o simplesmente permitir. Primeiro, permitir ser, permitir que as outras pessoas sejam e permitir que as situações sejam exatamente como elas são, ou que as coisas sejam como são. E o que eu quero dizer com isso é que, primeiro, que nós devemos permitir ser quem somos. E isso para muitas pessoas é uma coisa muito difícil. Principalmente às vezes quando se diz respeito a uma questão que ainda é talvez um grande tabu, seria a sexualidade, né? Permitir ser quem é, permitir-se gostar de quem gosta. Mas não vou ficar só nesse aspecto, né? Eu digo, quando eu disse permitir-se ser, eu digo permitir ser quem você é no geral. Porque muitas vezes nós gostamos de um determinado sexo, seja ele o mesmo que o seu ou não. Às vezes nós gostamos de um determinado tipo de música, de um determinado tipo de cabelo, de um determinado tipo de roupa, São tantas coisas que a gente pode gostar, né? São tantas coisas que nós temos pra se expressar. Mas muitas vezes a gente não se permite ser quem nós somos. Por medo mesmo, por medo. Da sociedade, dos outros, dos familiares. A gente não permite dizer, a gente não se permite dizer, por exemplo, um eu te amo que vem assim, sabe? Nasce aquela vontade de falar, de fazer, de ouvir, de acontecer, mas a gente barra, porque a gente não se permite. Então, primeiro, permita-se. É maravilhoso quando você se permite. E além de você se permitir, uma coisa muito, mas muito linda que você pode fazer por outras pessoas é permitir que elas sejam. Porque a gente sempre quer, né? A gente sempre quer ser aceito pelos outros. A gente sempre quer que os outros gostem da gente, que os outros aceitem o nosso estilo, quem nós somos. Mas a gente esquece também que muitas vezes a gente julga o outro e nós queremos que o outro seja
exatamente como nós somos. Quantas vezes a gente olha para outra pessoa e nós pensamos, nossa, se essa pessoa fizesse o que ela faz de uma maneira diferente, ou se ela pensasse diferente, ou se ela falasse de uma determinada maneira, ou se ela se vestisse diferente, ou se ela se comportasse diferente. Mas a gente esquece que aquela pessoa é exatamente da forma que ela é. E como ela é, ela se encaixa em um determinado lugar. Ela se encaixa perfeitamente, exatamente da forma que ela é. E quando eu digo que você tem que permitir que as pessoas sejam, eu não estou dizendo que você tem que aceitar essa pessoa como ela é na sua vida. E um exemplo muito claro disso, que eu posso... um exemplo pessoal, é que, por exemplo, eu, por me conhecer, sei que eu tenho dificuldades em lidar com pessoas mais extravagantes, mais extrovertidas, mais chamativas. Então, por eu ter dificuldade em me relacionar com essas pessoas, eu acabo não as tendo em minha vida. Eu prefiro não me relacionar com elas, porque elas me causam um certo desconforto, porque eu me conheço e eu sei o que eu sinto. Mas eu permito que elas sejam, dentro da realidade delas, na vida delas, com as pessoas que se sentem confortáveis com o comportamento delas. Isso não é bacana? Elas não precisam fazer parte da minha vida para que sejam aceitas, para que eu as permita serem assim. Porque quando eu não permito, e quando eu quero que elas sejam diferentes, eu gero sofrimento para mim e para elas. E deixar que as situações sejam como são. Porque tudo que a gente aceita internamente, tudo que a gente aceita lá no nosso coração, também não gera sofrimento. Tudo que acontece fora, por exemplo, você foi demitido, eu fui demitido, ou aconteceu algo muito trágico no exterior, na sua vida aqui fora. E quando eu falo de fora, tá, gente? Eu falo da vida fora. A gente tem uma vida interior, que é a nossa conversa com a gente mesmo. O nosso diálogo interior, o nosso mundo interior. Então, usando como exemplo bem simples, quando você é demitido de uma empresa que, supomos, você gostasse muito de trabalhar, mas por algum motivo você foi demitido. E internamente você não aceita essa demissão, e você começa a procurar motivos para demissão, o porquê isso aconteceu, e você não aceita de jeito nenhum essa demissão. Isso gera sofrimento, isso gera angústia, isso gera mágoa, isso gera tristeza. E não há nada errado em sentir tristeza, desde que essa tristeza não se prolongue por muito tempo. E parece muito fácil, eu sei que parece muito fácil, simplesmente falando assim, permita que seja, permita que aconteça. E parece simples, mas é algo que a gente tem que praticar e adicionar pouco a pouco no nosso dia a dia, para que o sofrimento não faça mais parte do nosso dia a dia, ou que ele seja minimizado, e para que nós sejamos cada vez pessoas melhores, mais equilibradas, que se conheçam mais e que aceitem os outros exatamente como são, e as situações exatamente como são. Porque quando a gente passa a querer controlar tudo, controlar o que a gente sente, controlar o que o outro é, controlar coisas e situações que nós não temos controle, isso gera muito sofrimento. E eu espero que com esse vídeo eu tenha minimizado um pouquinho e ajudado um pouquinho o dia e a noite de vocês. Agora começa uma outra semana
uma ótima semana pra vocês. Uma excelente semana, uma maravilhosa semana. E até o próximo vídeo. Bye, bye.